A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Aqui quem vos fala é Rosimar Lima, da cidade de Bocaina, no Piauí. E estou aqui para levar mais uma porção bíblica. Hoje no Antigo Testamento, no livro de 2 Samuel, capítulo 11, aonde a epígrafe diz: Davi comete um adultério e um homicídio. Essa história ela é contada do versículo 1 ao 27, e nós vamos pegar somente o versículo 27 para nossa meditação de hoje. Versículo 27 diz assim a palavra de Deus: E passado o luto enviou Davi e a recolheu em sua casa. E lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Amém? Então, meus irmãos, nessa história, nós veremos que não importa a importância que um homem tenha aqui na terra, não importa o dinheiro, não importa o poder que um homem possua, o importante é o que você faz diante de Deus. O importante são suas escolhas. Porque Davi, mesmo ele sendo rei de Israel, mas diante de Deus nós somos todos iguais. Deus, ele não faz acepção de pessoas. E nós, nessa história, nós veremos que, mesmo quando nós nos arrependemos de nosso pecado, deixamos o nosso pecado, mas o pecado, ele traz consequências. Se você continuar lendo a palavra de Deus, a partir deste capítulo, que é o capítulo 11, você verá as consequências do pecado de Davi. Então ficam marcas. Jesus, quando ele morreu naquela cruz por nossos pecados, ele foi pregado pelas mãos. E após Jesus ter sido ressuscitado, Jesus apareceu com as marcas nas mãos. Jesus apareceu com as mãos furadas, para que eu e você saiba que o pecado traz consequências que deixam marcas. Ali foram marcas dos nossos pecados que Jesus levou ali naquela cruz, que Jesus pagou. E aqui nessa história de Batseba, nós vemos a história de uma linda mulher e de um homem poderoso e de um marido distante. Um triângulo amoroso muito perigoso. O que parece enredo de uma história cinematográfica é o relato bíblico. Não é filme, não é novela, mas é o relato bíblico de um drama com um desfecho muito triste, um final muito triste. Davi, ele era o rei de Israel, homem de guerra e poderoso, capaz de ter tudo o que quisesse, mas seu poder exigia muita responsabilidade. E a palavra de Deus nos conta que um belo dia, em vez de Davi estar na guerra, à frente de seus soldados, como era exigido do seu cargo, ele estava ocioso após seu cochilo da tarde, e foi quando avistou a bela Batseba tomando banho e mandou trazê-la para se deitar com ela. A mulher era casada com Urias, um dos generais do rei, que naquele momento lutava por Davi na guerra.
Davi não pensou nas consequências de seu erro. Davi não pensou no sofrimento que podia trazer para aquele esposo. E Batseba aparece muito passiva diante da situação. Sua voz não é ouvida em nenhum momento e o que ela pensa não chega até nós. Não ficou relatado na Bíblia, na história dela, mas imagine seu coração. Talvez em seu íntimo ela desejasse não ser tão bela, ou mesmo reconhecesse que deveria ter tomado mais cuidado com a sua privacidade enquanto se banhava. Mas Batseba, ela só toma uma atitude quando se ver grávida e manda um mensageiro avisar a Davi. E agora, o que fazer diante desta situação? Às vezes, uma situação desfavorável é uma oportunidade que Deus ele nos dá para acertarmos o que fizemos de errado. Mas Davi, ele não enxergou assim e mandou chamar Urias da guerra, fingindo querer informações da batalha, para que mandasse Urias para sua casa e ficasse com sua esposa. Assim o erro seria disfarçado. Mas o general Urias não quis. Dormiu nas calçadas do palácio, pois não considerava justo desfrutar do conforto do seu leito, uma vez que seus homens batalhavam correndo risco de morte. E Davi, depois de insistir, percebeu que não conseguiria convencer Urias e disfarçar todo o ocorrido. Então mandou que Urias voltasse para a guerra e fosse colocado na linha de frente da batalha para ser morto. Batseba chorou o luto do seu marido e depois foi trazida para ser uma das esposas de Davi. A atitude de Davi desagradou profundamente o coração do Senhor, porque Deus ele não estava nessas atitudes de Davi. Deus ele não estava nesse negócio e Deus ele estava vendo tudo. Nunca mais se soube de Batseba, a não ser quando Davi esteve para morrer e ela lhe cobrou a promessa de que o herdeiro do trono seria o seu filho Salomão. Enquanto estava em um lugar que não deveria estar, Davi cometeu o erro na cobiça de um homem por querer algo que não podia ter. Ao mesmo tempo, Batseba poderia ter tomado mais cuidado para não ficar exposta aos desejos de um homem que não conseguia dizer não aos seus desejos. Essa é a história de sofrimento calado de uma formosa mulher cuja beleza não a protegeu do mal. Então, meus irmãos, que a cada dia nós possamos estar sempre alerta, estar sempre vigiando e lembrar que Deus, Ele vê tudo, que você não se esconde de Deus. Você pode entrar numa caverna, você pode estar numa escuridão, mas Deus, Ele está te vendo.
A formosura pode tanto abrir muitas portas, como também pode fechar muitas portas. Diante de Deus, a beleza externa não vale nada, porque Deus, Ele não olha para mim e para você vendo o nosso exterior, vendo a nossa beleza, ou vendo a nossa riqueza, ou vendo o nosso vestir. Se você está com roupas boas, com roupas caras de marca, mas Deus, Ele vê o meu coração e o seu coração. Ele vê o nosso interior. A formosura de Batseba não protegeu ela do mal. Nós também, meus irmãos, devemos sempre lembrar que a Bíblia diz que o coração é enganoso. Então não ouça a voz do seu coração, mas ouça a voz de Deus. Quando você orar, espere Deus falar com você através da palavra dele. Não se engane, meu irmão, porque o nosso erro, o meu erro e o seu erro, pode trazer sérias consequências. E diante do pecado, eu tenho a oportunidade de pedir perdão a Deus, de confessar meu pecado, de pedir perdão a Deus e de deixar o meu pecado, mas as consequências ficam. As marcas do pecado ficam, porque o Senhor mais adiante diz que a espada nunca sairá da casa de Davi. Davi, ele sofreu sérias consequências. Então, que a cada dia nós possamos estar alerta à vontade de Deus, que nós possamos preferir e escolher fazer a vontade de Deus. Que o Senhor continue nos protegendo a cada dia. Que o Senhor continue nos dando a sabedoria que vem de Deus. Senhor meu Deus, eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, vem nos proteger a cada dia, Pai. Que nós, Senhor, possamos entender, Pai, a Tua voz e o Teu querer, Pai, entender a Tua vontade, Pai. Que nós possamos a cada dia estar examinando as Escrituras, porque o Senhor nos deixou a Tua palavra, Pai, aonde nós pudéssemos ser orientados, aonde nós podemos ouvir os Teus conselhos, Senhor. Nós podemos ler a Tua palavra, nós podemos orar e confirmar que o Senhor, Ele fala com cada um de nós através da palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada. Porque aqui nós vemos este rei Davi pensando que estava se dando bem, mas no final ele recebeu o castigo que veio de Deus. Ele recebeu as consequências do seu pecado. Eu te peço, Senhor, vem nos dar sabedoria, Pai. E vem abrir os nossos olhos espirituais para que possamos entender a Tua palavra, para que possamos entender o Teu querer, Pai, e a Tua vontade, Senhor. E que todos fiquem na paz do Senhor. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.